Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o estudo dos hidrocarbonetos. Então, a gente vai falar sobre características e propriedades desses compostos. Primeira coisa, vamos relembrar que eles podem ser classificados de acordo com a cadeia. Então, eles podem ser alifáticos, acíclicos e cíclicos, ou aromáticos, beleza? Então, a gente tem lá que os alifáticos, eles podem ser abertos ou fechados. Só que ainda, esses acíclicos, eles podem ser subdivididos e essa subdivisão ainda vai dar origem às subfunções. Então, dentro do hidrocarboneto, nós temos subfunções. Como que são divididas essas subfunções? Elas são divididas de acordo com o tipo de ligação que está presente na molécula, tá? Então, isso vai dar origem às subfunções. Então, vamos lá. O primeiro hidrocarboneto que nós vamos ver são os alcanos ou parafinas. Eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples. E aí, como eles têm apenas ligações simples, todas as suas ligações são ligações sigmas, que são as ligações mais fortes, E aí, isso dá uma alta estabilidade, uma baixa reatividade para esses compostos. Eles apresentam como fórmula geral CnH2n mais 2. O que isso significa? Significa que se eles tiverem 2 carbonos, eles vão ter 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Então, eles vão ter 6 hidrogênios, beleza? Então, por exemplo, aqui o metano, eu tenho CH4, eu tenho 1 carbono e 4 hidrogênios. O etano, eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. O butano, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Se vocês fizerem as contas, eles dão certinhos aqui na fórmula geral. Os alcenos ou oleofinas, Eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas uma ligação dupla. E aí eles têm como fórmula geral CnH2n. O que vocês vão perceber? Que quando aumenta esse número de insaturação, diminui o número de hidrogênio, tá? Então, a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso. Alguns exemplos, o eteno, tenho 2 carbonos e 4 hidrogênios, então eu vou ter o dobro de hidrogênio em relação ao número de carbonos. O propeno, eu tenho 3 carbonos e eu vou ter 6 hidrogênios. E o but2enos, eu tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios, beleza? Nós temos aí também os alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos. Apresentam apenas uma ligação tripla e apresentam como fórmula geral CnH2n-2. Então, por exemplo, aí o etino, eu tenho 2 carbonos e 2 hidrogênios, Porque 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Propino, eu tenho 3 carbonos e 4 hidrogênios. But2enos, eu tenho 4 carbonos e 6 hidrogênios. Se a gente for analisar a questão lá de reatividade que eu falei lá no primeiro, nos alcanos, essa reatividade ela vai aumentando e a estabilidade ela vai diminuindo, porque a gente vai aumentando o número de ligações πs, Você vai aumentando a insaturação e com isso vai diminuindo o número de ligações sigmas e aumentando o número de ligação π, tá? Que a gente tem que lembrar aqui, uma ligação tripla, Ela tem uma ligação sigma e 2 πs. E aí a gente tem os alcadienos e alcatrienos. O que isso indica, O en, se vocês perceberam, e isso a gente já viu lá na ligação dupla, lá na nomenclatura, eles indicam a insaturação que você tem ligação dupla. Se eu tenho dien, quer dizer que eu tenho o quê? 2 ligações duplas. Se eu tenho trien, eu tenho 3 ligações duplas. Então, isso vai de acordo com o número de ligações, Esses termos indicam 2 ou 3 ligações. E eles apresentam como fórmula geral. O alcadieno vai ter CnH2n-2. O alcatrieno, CnH2n-4. E aqui a gente tem 2 exemplos para vocês. Beleza? Os hidrocarbonetos cíclicos, eles também são divididos em subfunções, tá?
E essa divisão ocorre da mesma maneira do que nos hidrocarbonetos acíclicos, né, abertos. Então, também vão ser classificados de acordo com o tipo de ligação que está presente na molécula. E aí a única coisa é que vai vir o prenome ciclo, né? Então fica cicloalcano, cicloalceno, cicloalcino. E aí podem aparecer também para vocês como ciclanos, ciclenos, mas querem falar a mesma coisa, tá? Então aí a gente tem um exemplo, ó. O cicloalcano, tá? Então ele vai ser uma cadeia fechada e toda cadeia com ligações simples entre carbonos. Qual que vai ser a fórmula geral do cicloalcano? CnH2n. Cicloalceno, né? Então agora eu vou ter uma ligação dupla. Como que vai ficar a fórmula geral? CnH2n menos 2. E ciclopentino, né? Então é um cicloalcino. E aí ele vai ter qual fórmula geral? CnH2n menos 4. Lembrando que aumenta o número de insaturação, diminui o número de hidrogênio. Tudo bem? E por último, né, nós vemos aí os hidrocarbonetos aromáticos, né, que também é uma classificação que os hidrocarbonetos recebem. E essa classificação se dá por eles apresentarem pelo menos um anel benzênico, né, um anel aromático. E aí a gente tem alguns exemplos, né, o benzeno, que a gente já está aí se acostumando a ver, o naftaleno, que é quando eu tenho 2 anéis aromáticos condensados, o fenantreno e o antraceno, que apresentam 3 anéis aromáticos condensados. A diferença, se vocês perceberem, está na condensação, ó. Esse daqui ele não vai ter, né? Lembra que a gente tem carbono alfa e beta, né? Então aqui eu tenho um alfa, né, no meio e um alfa aqui no meio. Nesse fenantreno, em cima eu acabo tendo 2 alfas, eu não tenho, né, o beta. E aí a gente vai para as atividades de aula, né? Pegando aí a primeira questão das atividades para a sala, vou resolver com vocês as relacionadas ao conteúdo de hoje. São dadas fórmulas moleculares de compostos pertencentes às subfunções dos hidrocarbonetos. Sobre esses compostos, analise as proposições dadas. Então, a gente tem aí, né, 5 compostos e a gente tem que olhar as 5 afirmativas. O hidrocarboneto A, então esse daqui, né, obedece à fórmula geral CnH2n mais 2. Então, eu tenho carbono 15. 15 vezes 2, 30, com mais 2, 32. Ok. Sendo, portanto, um alcano. Verdadeiro. Então, esse aqui está ok. O hidrocarboneto B obedece à fórmula geral CnH2n. Então, eu tenho C2H4. 2 vezes 2, 4. Então, obedece, tá certo? Sendo, portanto, um alceno ou um cicloalcano. O que acontece? A fórmula geral do alceno e do cicloalcano, elas são iguais, CnH2n. Só que aqui não tem como ser um ciclo, porque para ser uma cadeia fechada, a gente precisa de pelo menos 3 carbonos. E aqui eu tenho 2, então não tem como eu fechar uma cadeia, né? Tem como eu encontrar ali. Então, essa afirmativa está errada. O hidrocarboneto C obedece à fórmula geral de CnH2n menos 2. Então, eu tenho aqui C2H2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, correto. Obedece sim. Sendo, portanto, um alcino, um alcadieno ou um cicleno. Ambos, alcino, alcadieno e cicleno, eles apresentam a fórmula geral CnH2n menos 2. Só que a gente cai no mesmo problema da afirmativa anterior. Não tem como eu ter um cicleno, né, ou um cicloalceno com 2 carbonos. Eu preciso de pelo menos 3. E aí também não tem como eu ter 2 ligações duplas entre 2 carbonos apenas. Eu preciso de mais carbonos, preciso de 3 também. Então, não tem como essa afirmativa estar correta. O hidrocarboneto D obedece à fórmula geral CnH2n. Então, C3H6, 3 vezes 2, 6, correto? Sendo, portanto, um alceno ou um cicloalcano.
Verdadeiro. Por quê? A partir de 3 carbonos eu posso ter uma cadeia fechada. O hidrocarboneto E obedece à fórmula geral CnH2n menos 2, C3H4. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Obedece, tá certinho? Sendo, portanto, um alcino, um alcadieno ou um cicleno? Verdadeiro. Então, a gente tem como opção certa E, né? Somente 1, 4 e 5 estão corretas. Questão 2 aí da apostila de vocês. As fórmulas de etano, do eteno e do propino são respectivamente, e aí eles dão as 3 fórmulas aí. Então, as fórmulas do propano, do propadieno e do etino na ordem mencionada são. Então, o que a gente vai ter que analisar? Ó, o propano, ele apresenta 3 carbonos e somente ligações simples, né? Então, eu só pode ser a opção D, né, ou B em relação ao propano. Propadieno, ele apresenta 3 carbonos e 2 ligações duplas. Então, aqui a D já não pode ser, então só me restou a afirmativa B, né? E o etino, ele apresenta 2 carbonos e uma ligação tripla. Então, a gente tem aí como resposta correta a letra B. Questão 3, né? A gente tem um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. Quantos átomos de carbono esse composto apresenta? A gente tem lá que a fórmula geral ela é CnH2n mais 2, tá? Então, a fórmula geral dos alcanos. Nós temos que o número de hidrogênio é 64. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o sentido inverso, né? Vai fazer, em vez de fazer mais 2, vai fazer menos 2. Então, eu tenho 64 menos 2, eu tenho 62. Quer dizer que a metade disso é igual ao número de carbonos, né? A gente tem que CnH2n, eu vou multiplicar por 2 a quantidade de carbono, então aqui eu vou dividir por 2. Então, quer dizer que eu tenho 31 carbonos, tá? Então, a opção certa é a letra E. E aí, a gente tem a quarta questão, tá? Com o conteúdo que nós trabalhamos hoje, só temos como fazer até a quarta. A gente tem aí, ó, observe as estruturas dos seguintes hidrocarbonetos e denomine-as de acordo com a IUPAC. Então, a gente tem lá na letra A, lembrando que nós temos que começar sempre pela extremidade mais próxima da insaturação, e aí numerar e ver se tem ramificação. Então, vou começar por meu 1 aqui, 2, 3, e aí tanto faz se for reto ou dobrar, né? Eu desci aqui 4. Então, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. E o que eu vou ter aqui? Uma ramificação, um metil. Então, vai ficar 3-metil-buteno. Lembrando que quando a insaturação está no carbono 1, eu não preciso ficar enumerando. Letra B, né? Mesma coisa. Eu não tenho insaturação, então eu vou começar mais próximo da minha ramificação. Então, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, né? Vou numerar só até a 3 aqui, que é onde estão minhas ramificações. 4, 5. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Então, a linear aqui é o que a gente tem como preferência. Eu vou ter a ramificação no carbono 2 e no 3, e todas as ramificações são metil, então, vai ficar 2,3,3, né? Porque eu tenho 2 ramificações no 3, trimetilpentano. C, né? Eu vou ter aqui, ó, 2 ramificações no aromático, né? Um etil e um metil, beleza? E aí, eu vou começar a numerar aqui do etil, porque eu tenho que pôr em ordem alfabética, então, ele vai acabar começando a partir dele. Então, fica 1 etil, 2 metil, benzeno, que é o nome da cadeia principal.
Agora lá a letra D, né? Como que vai ficar essa nomenclatura? Começar a preferência da insaturação. Então, vou começar aqui dessa extremidade. 1, 2, ó, eu tenho um carbono aqui. 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Não coloquei o número aí porque vai ficar bem estranho. Aí a gente tem lá então ramificação no carbono 5 e no carbono 6. Então eu vou ter 5,6 de metil, 7 carbonos eu tenho hept. No carbono 2 eu tenho uma ligação tripla, então 2-ino. Então ficou 5,6 de metil hept 2-ino. Composto na letra E, eu tenho uma cadeia cíclica, né? Uma cadeia fechada. E aí eu tenho uma ramificação aqui. Lembrando que eu preciso numerar a partir da insaturação e a minha numeração precisa passar por essa ligação. Então, eu vou ter que 1, 2, 3, tá? Então, vai ficar nessa maneira aqui a minha numeração. Então, eu vou ter lá 3-metil, ciclobuteno. Não preciso indicar com número essa ligação dupla, porque por regra eu tenho que começar a numerar a partir dela. E aqui eu não tenho saturação, então eu vou por ramificação. Se a gente for analisar, né, por onde começar a numerar, eu vou começar da onde eu tenho maior número de ramificação. Então, meu U1 vai ser aqui. E aí eu posso ir para dois lados, né, ou para a direita ou para a esquerda. Vou optar aí para ir pela esquerda porque vai dar o menor caminho. Então, 2, 3. E aí, fechou ficando 1,1,3 trimetil, porque eu tenho 3 metils, pentano. Beleza? Gente, por hoje, né, é só. Espero que vocês tenham entendido. E aí, na próxima aula, nós vamos terminar aí esse estudo sobre os hidrocarbonetos com as propriedades deles.